Oi, boa noite. Estamos aqui ao vivo nesta noite do dia 14 de maio de 2020. Muito bem-vindo aos que estão chegando. Que delícia, Dani, Letícia. Muito bom, meu primo. Que delícia tê-los aqui comigo nessa noite para a gente conversar um pouco sobre a inteligência afetiva e seu uso prático. Oi, Cidinha, minha linda. Oi, Mari. Quanta gente querida! Oi, Antu, lindona, tudo bom? É, Dani. Tão legal, né? Porque vários amigos queridos de lugares diferentes do mundo até. Estão aqui. Oi, Val. Oi, Giane. Muita gente boa. Oi, Silvana. Yara. Vou me apresentar aqui para quem ainda não me conhece. Eu sou a Thais Acioli, eu sou terapeuta floral já há mais de 20 anos. Uh, eu sou escritora, tenho livro infantil e tenho livro sobre a terapia floral. Eu dou aula. Oi, Claudinha. Eu dou aula também de formação em terapia floral. Eu dou supervisão para terapeutas florais. Oriento também os alunos de terapia floral no programa de certificação internacional da Flower Sense Society. E é uma delícia trazer esse assunto que é o assunto do meu coração. Oi, Renata, linda. Que é o assunto do meu coração e que é a inteligência afetiva. E que fez com que eu desse um norte. Oi, mamãe. Oi, Lu. Oi, Beth. Fez que eu desse um norte ao meu trabalho como terapeuta floral. Vocês sabem que quando eu comecei a ler sobre o Dr. Eduardo Bach e o seu livro Cura-te a ti mesmo e depois a coletânea dos escritos, né? Oi, Sirlene. Oi, Fabi. Oi, Rê. E eu fui vendo o seu pensamento sobre saúde e doença. Nós estamos falando lá de 1994. O Dr. Bach tinha uma frase que me impactou muito na época que eu li. Tinha não, ele tem, né? Porque tá escrito e tá aí nos livros dele e a gente ensina isso nos cursos sempre. Oi, Su, oi, Cinchoca. Ei, irmã. E oi, Adriana. Oi, Emília. E a frase era a seguinte, de que aquele que sente amor pela vida, por algo, melhora, promove sua saúde, vive uma vida de mais entusiasmo e de mais felicidade. E essa, Carolzinha, e essa é a base da terapia floral. Oi, Su. Ai, adoro você, Suemi. E isso me impactou de tal maneira que eu tinha uma outra profissão, eu era fiscal federal, eu comecei a estudar os florais de Bach como um hobby, depois os florais da Califórnia. E em 1997 eu fiz um curso. Em 1998 eu fiz 2 cursos que deram uma guinada na minha vida. Primeiro eu fui à Flower Sense Society na Califórnia estudar lá. Eu fiz um curso de formação em terapia floral lá com a Patrícia Kaminski e com o Richard Katz, que abriu minha mente, o meu coração para a possibilidade, oi Mari, de ser terapeuta floral. E em seguida, no final do ano, eu fiz um curso com o Steve Johnson do Alasca. Oi Cidinha linda! E nesse curso do Alasca, o Steve falava sobre a alquimia do coração. E ele atualizou, traduziu a fala do Dr. Eduardo Bach para mim. No meu ver, foi isso que ele fez com as essências do Alasca, porque ele trouxe a compreensão de que o coração, o espaço do coração, pensando como um espaço sagrado e não apenas o coração físico. Oi, Luzia! É um espaço de transmutação das emoções e dos sofrimentos também mentais. Oi, Bel, linda! Quantos alunos aqui, que delícia! Cimeia. E aquilo fez tanto sentido para mim que eu passei a me dedicar a isso desde 98 até hoje. Meu cunhado Osvaldo, tudo bom, Osvaldo? Até hoje. E cada vez que eu estudo, pesquiso, porque eu gosto de estudar e de pesquisar a terapia floral, né? Tanto que fiz um curso de especialização em terapia floral na USP, fui fazer minha pesquisa em UTI pediátrica. Andréia, Bel.
quanto mais eu estudo, mais eu vejo que esse é um caminho bom de se caminhar, né? Oi, prima Vivi, dentro do processo de cura pessoal que a gente procura. Andréia Calles, uma amiga querida. E olhando para isso tudo, eu acabei trazendo o nome de inteligência afetiva. Há outros autores que também trazem esse nome de inteligência afetiva, que usam, como o Rolando Toro, o chileno da biodança, a Rosana Braga, né, que escreve sobre afetividade, sobre relacionamentos afetivos. E eu fico me perguntando aqui, será que vocês têm ideia do que eu tô falando, né? Do que é, Moniquinha? A inteligência afetiva. Já falei que tem a ver com o sagrado do coração. E antes de eu responder, eu quero ter uma conversa com você sobre a mente e as emoções. A maioria das vezes, nós fomos educados para uma mente racional, né? Se você está vivo no século XXI, a tua formação original, escolar, né, cultural, é a da mente lógica, racional, científica, não é isso? E essa mente não conversa com as emoções. Todavia, porque as nossas emoções não são racionais, elas são sentir, né? Elas são pulsar, elas são rápidas. A mente às vezes é lenta para interpretar. E todavia, a mente não funciona sem as emoções, né? Muitas vezes nós estamos sequestrados por emoções fortes, mentalmente falando, achando que estamos até raciocinando com clareza. Só que não. Oi, Mini, que saudade, minha linda. A Luciana. Isso é fácil da gente perceber quando a gente tem uma das emoções primárias ou básicas, né, da nossa humanidade, que nós compartilhamos com os mamíferos de uma forma geral, né? Que são o medo. Vocês conhecem as emoções básicas dos estudos todos de inteligência emocional? Então nós temos o medo, a raiva, a tristeza, a alegria, o susto, o nojo, né? E que são... Quem assistiu Divertidamente? Você assistiu? Ah, aquele desenho é lindo, ele ensina um pouco sobre essas emoções bem elementares. Ele não traz as matizes todas das emoções, porque essas emoções básicas combinadas surgem, através delas surgem outras cores de emoções, outras matizes e texturas. E se essa emoção rápida, como o medo, a raiva, são todas emoções pólvora, rápidas no nosso organismo, são bioquímicas também. Se elas perduram mais tempo, se cronificam, né? Podem virar temperamentos, sentimentos, né? Isso aí, Mari. É isso aí, medo, tristeza, raiva, alegria. Eu também amo Divertidamente. E super aconselho a que se assista, mesmo que seja adulta. É uma boa diversão agora em tempo de quarentena, né? E ela foi feita, o Divertidamente foi uma parceria, né? Da Pixar com o grupo da Daniel Goleman, que estuda a inteligência emocional, que criou o termo. E eu estudo a inteligência emocional desde que a minha filha, que hoje tem mais de 30, né, tem 31, desde que ela tinha, acho que 4 anos de idade, né? Você também adora, Cíntia? Oi, Carol. E quando a gente vai estudando um pouco sobre a mente e a emoção, a gente percebe que elas não têm uma comunicação clara e franca. São seres de dimensões completamente diferentes. Então, explico rapidamente para vocês. Você imagine um pai que está vendo um filho de 5 anos ser deixado na escola, e esse filho tem uma crise de choro, está com medo de ficar na escola. E o pai sabe que é um lugar seguro, ele está deixando, ele vai vir buscar. E ele diz para o filho: você não precisa ter medo, eu venho te buscar. Né, você não precisa ficar assim. E o filho continua chorando, que não quer ficar na escola. E aí o pai fica irritado e fala assim: seja homem, seja forte, vai lá, entra na escola, vai estudar, né? O pai vai embora achando que fez um ótimo trabalho, e a criança não conseguiu confortar-se, não conseguiu acolher o seu sofrimento. O que resulta disso? Ela segue insegura e segue se achando inadequada por ser sensível, por sentir medo ou por estar insegura. Isso vai para a vida, se ninguém ensinar para ela a lidar com isso. E nós não somos ensinados a lidar com isso. Alguns de nós têm a sorte de ter familiares que são bons de ensinar a respeito do autoconhecimento e das emoções. Oi, Thay!
Mas a maioria de nós não tem essa sorte e cresce sem conhecer direito as suas emoções. E não sabe também que a mente precisa delas para tomar decisão e que a mente às vezes é totalmente sequestrada por uma emoção mais forte, como o medo, ou a raiva, ou a tristeza, e toma decisão inadequada. Gente, as emoções básicas, medo, raiva, tristeza, susto, alegria, não são emoções para a gente se basear para tomar nenhuma decisão. Isso, Yara, a inadequação, quantos de nós crescemos com ela, né? Estamos criando crianças que se sentem inadequadas, jovens que se sentem inadequados, porque não há conversa entre a mente racional, entre a lógica e uma emoção. Queria lembrar pra gente aqui que antes, na hora da formação do embrião humano, antes do cérebro estar formado, antes de termos o lobo frontal, antes de termos uma parte grande do nosso cérebro, só temos ali, não temos nem ainda o tronco encefálico, nós já temos coração e ele já pulsa. Não é interessante? O sentir vem antes do pensar. E no nosso corpo isso funciona para toda a vida. Você sente antes de raciocinar sobre o que você está sentindo. É assim que funciona. Então, se você não se conhece, a tua mente pode ser levada a tomar decisões. Quando eu falo a tua mente, sou eu, é você, ou é Carolzinha linda. A tomar decisões que te levem para um caminho que você depois não quer, se arrepende. Não era isso que eu queria fazer, né? E então essas emoções são um rastilho de pólvora, elas dão e passam. Nós precisamos esperar que elas baixem, que elas se desfaçam, para que a gente possa tomar decisões coerentes com quem nós somos. Mas a coerência conosco precisa vir do autoconhecimento. Se eu não sei quem eu sou, qual é o meu propósito, se eu não gosto de mim, se eu acho que tudo que eu faço tá errado, é ruim, se o meu centro afetivo maior, que eu tô chamando de um espaço do coração, não está ali bem nutrido, né? Qual a possibilidade que eu tenho de tomar as decisões mais acertadas? De me acalmar frente a uma crise, quando eu tô com medo, quando eu tô em pânico, quando eu tô estressadíssima, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se vai ter lockdown semana que vem, se a gente vai realmente voltar a abrir as coisas em junho. E é interessante que as nossas emoções nos confundem tanto, que alguns de nós ficam tão irritados com tudo que está acontecendo na pandemia e que acham que os culpados são os gestores públicos. Eu acho isso interessante. Não é o gestor público, é uma questão de saúde pública. E nós estamos vendo que no mundo inteiro, né, os países, os lugares que se saíram melhor no combate ao coronavírus foram aqueles que respeitaram o isolamento social. E aqui nós estamos com uma dificuldade gigantesca de entender que é um sacrifício pelo bem-estar de muitos. Isso, Carol, o acolher a nossa sensibilidade vem dessa atitude forte, grandiosa de conseguir amar a si mesmo e acolher a qualquer emoção que venha sem crítica, sem julgamento, sem dureza, sem rigidez, sem severidade, né? E o espaço do coração, que é onde pode nascer a nossa inteligência afetiva, é um espaço de interlocução entre a mente e as emoções. É um espaço de esvaziamento da intensidade das emoções e cria possibilidades para nossa mente de criatividade, de ter uma percepção mais sábia, mais lúcida da vida e de fazer escolhas sempre melhores para a nossa vida e para a vida dos que estão ao nosso redor, né? Oi, Soninha, bem-vinda, querida. Quem procura o consultório de terapia floral, via de regra, vem em sofrimento. O sofrimento, na maioria das vezes, é nessa dicotomia interna entre a mente e a emoção. E começa-se um processo de autoconhecimento, que ele é favorável ao desenvolvimento daquilo que eu chamo inteligência afetiva, que nada mais é do que a gente usar a afetividade mais
inspirada, mais elevada, né, mais requintada da nossa humanidade para gerir todas as dimensões do nosso ser. Porque as nossas. Oi, Catinha! Porque, Elis, as nossas. Quando eu falo em dimensões do nosso ser, nós somos seres de muitas camadas. Se você olhar só para o corpo físico, você vai ver: tem pele, derme, epiderme, tem músculo, tem a parte toda dos ossos, né? Nós temos muitas estruturas para formar um corpo humano completo. Né? As estruturas mais íntimas que nós pouco conhecemos e as mais externas que nós olhamos e por isso achamos que conhecemos melhor, né? Com a nossa mente, com a nossa emoção, com a nossa afetividade, é a mesma coisa. Igualmente. Oi, Sandra. Né? A gente tem uma dificuldade de olhar para tudo isso e discriminar e saber, né, como aceitar, como gerir, como melhorar e como tirar melhor proveito daquilo que nós sentimos. As emoções todas têm um sentido, né? Cada uma delas é como uma luz acesa num painel de um carro, né? Oi, Sandra, querida Márcia, Virginelli, linda, quanto tempo! Então, por exemplo, o medo nos põe em atenção frente à vida. É só esse o seu papel. Fique atento, né? Cronificado, ele vira pânico, ele vira terror, ele vira ansiedade, doenças, né, da mente e da emoção. A raiva é uma dose extra de adrenalina no corpo, que é para você ter força para fazer alguma coisa. Enos, querido, é isso, não é para ir lá e socar ninguém, né? É uma força de energia e para ser usada na sobrevivência. Tudo isso é instinto de sobrevivência. Conto para você que está me ouvindo que, inclusive, a empatia faz parte do instinto de sobrevivência e que a empatia pode ser negativa ou positiva. Por exemplo, se eu tenho empatia por alguém que odeia muito, o que pode acontecer? Eu tomo partido dessa pessoa contra outros e excluo um monte de gente, aprisiono a minha mente num conteúdo rotulado de certo e errado. E aí surgem todos os preconceitos culturais, sociais, né? As exclusões, os muros que levantamos entre eu e o outro, né? Não há conversa e não há diálogo. É muito importante a gente entender isso, né? A empatia positiva. Há um estudo muito bacana do Mathieu Ricard, que é um monge francês e cientista, neurocientista. Ele escreveu um livro que adoro, é A Revolução do Altruísmo, e que ele aborda muito isso, sobre como a empatia, sendo positiva e sendo muito comum, entre os profissionais de saúde, por exemplo, leva facilmente ao burnout, porque você sente em você a dor do outro. Alguns profissionais de saúde, então, decidem não sentir, não se envolver e passam a ser muito frios e causam mal-estar aos seus pacientes, né? Que não se sentem vistos, ouvidos, não se sentem queridos ou importantes para aquele profissional de saúde. A maioria dos profissionais de saúde com quem eu convivo e com quem eu tenho relações profissionais, né, ou pessoais, são pessoas extremamente humanitárias e que têm grande compaixão e muita empatia. E a ideia é a gente ultrapassar o momento da empatia para poder chegar na compaixão, porque é nisso que a pesquisa do Mathieu Ricard se concentra, que é em você empático, né? Vendo o sofrimento alheio, você gera estressores que te adoecem. Mas você compassivo, cuidando daquilo que precisa ser cuidado no outro que sofre, você desencadeia em seu corpo bioquímico hormônios, desencadeia a química do bem, a química do bem-estar, da longevidade, né? Então nós sabemos que pessoas bem-humoradas, compassivas, que gostam de outras pessoas, que gostam da convivência. Oi, Simone, aluna querida, Rita, são pessoas que têm um sistema imunológico mais forte, mais fortalecido, né? Elas lidam melhor com o estresse, elas administram melhor o estresse, elas são mais coerentes, elas não se deixam capturar por emoções
das emoções mais primitivas e tornar aquilo um contínuo em sua vida, né? É importante a gente saber disso. E que o desenvolvimento da compaixão é possível através de técnicas e esforço pessoal, por óbvio, né? Todo o afeto mais elevado, mais requintado, mais espiritualizado, requer da gente disposição. A gente precisa olhar para isso. Então a gente precisa primeiro se conhecer, olhar o que a gente tem sentido, como é que funciona a nossa mente quando a gente está emocionalmente, né, envolvido, quais são as ferramentas que nos faltam e tratar de desenvolvê-las. Eu sinto falta de, no nosso mundo atual, a gente ainda não ter ferramentas pedagógicas de ensino sobre esses assuntos. Ontem eu estava conversando à noite com a Michelle, minha filha, que mora na Austrália, e nós estávamos conversando exatamente sobre isso. Ela é educadora e ela dizia, puxa vida, né? Isso não se aprende na escola, a gente vai descobrindo ao longo da vida, meio que sozinho mesmo, às vezes através de livros. Hoje em dia existem os livros. Oi, Denise, linda. Quando eu era criança não tinham livros, nem que falar acessíveis sobre, no Brasil, sobre inteligência afetiva, sobre o neurodesenvolvimento da criança. Isso era tudo cultural apenas. Oi, Rafinha, linda. A gente não tinha ideia disso, né? Vigorava o psicotapa mesmo, na maioria das casas, porque era assim que se educava a criança. A criança podia não ter voz, né? Eu sou da turma que nasceu em 1960, né? Ainda havia muita repressão junto à criança. Hoje em dia não há tanta repressão, mas a criança também não é ouvida em seu sentir, né? O que eu vejo hoje nos pais é uma preocupação muito grande com o que se aprendeu, né? Quem ele vai ser quando crescer, prepará-lo para uma profissão, mas não preparar a criança, isso quando é preparada, né? Não é criada na rua, sem ninguém que cuide dela. Você adorou o psicotapa, Andréa? Mas as crianças que são criadas com mais esmero e cuidado hoje, são criadas para se profissionalizar. Uma minoria tem sido educada para ser, para entender o que sente e entender como pode melhor contribuir para o mundo. É um grupo muito pequeno ainda de crianças e que vão adquirindo, oi Tony, quanto tempo? Vão adquirindo, a Mimi, a minha filha aí. As duas filhas estão aí, a Mimi e a Mari, lindas. Vão adquirindo essa maturidade emocional tão necessária no mundo de hoje. O que a gente está vendo hoje é um monte de adulto gerindo empresas, gerindo instituições importantes do mundo, gestores públicos também, muitas vezes, e que emocionalmente não saíram dos 3 a 5 anos de idade, porque não fizeram um trabalho profundo de autoconhecimento, né? E isso causa sofrimento para o gestor, para a pessoa que está ali num papel de líder, mas causa muito sofrimento para quem está sob a sua batuta. Não é mesmo? Pois bem, para a gente conhecer melhor a nossa emoção, a gente precisaria de uma pedagogia. Lógico que nós adultos podemos correr atrás do prejuízo, né? Mas a gente precisaria de uma pedagogia que envolvesse arte, poesia, meditação, né? A linguagem dos sonhos, do mítico, a linguagem que fala dos afetos, da amabilidade, da gentileza, né? A minha filha estudou, a Mari, numa escola que se importava com o meio ambiente nos anos 90 e que se importava com o outro. Então eles fizeram um trabalho, era a escola Caminho Aberto, que depois virou Cambi, que ainda existe na Vila Mariana. Era uma história que se importava, por exemplo, com a sustentabilidade já nos anos 90. E eu me lembro que a turma da Mariana fez um trabalho maravilhoso no bairro, na rua, e no bairro onde a escola estava sediada, sobre educação
primeiro analisando a sucata que tinha ali, o lixo, e depois com uma educação à população ali vizinha sobre como tratar melhor o lixo. Eles fizeram um trabalho brilhante, mas eles não fizeram só esse, eles fizeram alguns, olha a minha prima Camila. Eles fizeram alguns, assim, Denise, as escolas antroposóficas são maravilhosas nesse conceito. Há outras também, né? A escola da Mariana era construtivista, tenho visto algumas escolas montessorianas também maravilhosas. Mas a grande maioria das escolas é conteudista e não está muito se importando com como a criança emocionalmente vai lidando, sendo que nós sabemos hoje, já por conta da neurociência e de educadores, que o afeto e a capacidade de aprendizagem andam juntas. Quando a criança, estou falando de criança pequena, ama o seu professor, é muito mais fácil dela aprender. Se ela amar a matéria, é muito mais fácil dela aprender. Se ela amar o estudar, né, em conjunto com aquelas outras crianças, com aquele grupo social onde ela está inserido, é muito mais fácil o processo de aprendizado dela. A mente, gente, não funciona a parte das emoções, dos sentimentos ou do afeto. A gente separa tudo para entender melhor, mas tudo funciona junto. Oi, Jana. Oi, Dri. E é importante a gente saber disso, porque é importante que a gente conheça os aspectos da mente que aprende, que conhece a vida, que destrincha a vida, que descobre coisas, mas da emoção que está por trás, né? O Damasio, o Antônio Damasio, neurocientista português, ele fala muito a respeito disso, que o que nos move são os afetos. Né? Que as nossas melhores emoções podem nos guiar para descobertas maravilhosas para o nosso mundo. Criar propósitos, oi Cleus, oi Jana, propósitos muito saudáveis para a nossa vida, gerando mais entusiasmo. Isso dizia Dr. Eduardo Bach, isso dizia Steve Johnson, e no meu trabalho sobre a inteligência afetiva, eu continuo falando sobre isso também. Oi Carlos, tudo bom? A cura através do coração é uma cura de transmutação, é uma cura alquímica, também espiritual, porque o espaço do coração é o espaço da conexão com o sagrado em nós, com o mais espiritual em nós. E é importante que a gente saiba disso. Né? Se a gente viver uma vida muito só materialista, dando muito valor só às coisas que nos são concretas, nós vamos ter um sofrimento que não tem consolo, porque tudo que é material é impermanente. Tudo que é material se transforma, desaparece, morre, tem ciclo de vida. Quando nós nos voltamos também para o sagrado, do significado maior da nossa vida na Terra, e que não é só nascer, viver e morrer, que há um sentido maior e que a gente pode observar esse sagrado na contemplação da natureza. Não precisa ser uma contemplação religiosa da vida, pode ser, mas não precisa ser, porque se você olhar os ciclos da vida na Terra, estendendo no tempo bastante, né, e entendendo ciclos longos de vida na Terra, você vai entender que a vida é forte no planeta. A vida é forte no nosso sistema solar, na galáxia a qual pertencemos, nesse universo. Ela é maior do que uma junção apenas de átomos. Há uma inteligência amorosa e gestora. Oi, Cleusa, vamos conversar depois sobre isso, querida? Sobre a neuropatia? Vamos conversar depois no privado sobre isso, para você não se expor aqui? Oi, Beth. Mas vamos conversar assim, Cleusa. Tem floral não para neuropatia, mas para pessoa que está sofrendo com a neuropatia, com certeza. Quando a gente encontra uma razão para a nossa vida, para as nossas emoções, nessa conexão com o sagrado, com algo maior que a nossa própria vida, a gente desenvolve uma alegria maior de viver e a capacidade de amar mais a vida que a gente tem, a pessoa que a gente vai podendo desenvolver autocompaixão, compaixão pela vida. Lu, o cientista que eu citei, querida, é o
Mathieu Ricard, que escreveu o livro A Revolução do Altruísmo. A edição é da Palas Athena. Por sinal, amo a Palas Athena. Já fiz vários cursos lá e gosto demais deles. Sobre o Antônio Damasio, é o da neurociência, e ele diz que o afeto, mas Paulo Freire também fala, né, que o afeto, e o touro também, é a base, né, da aquisição do conhecimento, do intelecto, né, de uma mente ávida e curiosa por aprender, né? Que bonito, Carlos. Pois bem, espiritualizar-se aqui nos dá uma capacidade de desenvolver esse relacionamento com um afeto mais elevado, que eu tô falando que são os afetos mais requintados, que são generosidade, amorosidade, amabilidade, gentileza, né? O sentimento de estar em paz, né? Isso é um afeto importante. Eu não tô falando aqui a paz do egoísta, que eu não me importo com nada e com ninguém, por isso eu não sinto nada. Essa é a paz do egoísta, do indiferente. Eu tô falando daquele que se importa e que se mantém sereno frente aos desafios da vida. Requer muito desapego, Carlos, com certeza. Com certeza. Desapego dos apegos materiais, né? E quando eu falo em amor, eu também não tô falando do amor paixão, do amor, porque a gente usa o termo amor para um monte de coisas, né? Então a gente usa para apego, a gente usa para justificar o ciúme, a gente usa para justificar a possessividade, né? E amor não é nada disso. Você sabe que você tá amando e tá em conexão com esse amor quando você sente o peito aquecido ao lembrar da pessoa e na presença da pessoa. Não há uma taquicardia, isso é paixão. Nós estamos falando de outra coisa. Ô Fabrício, ô Camila, olha quanta gente querida. Nós estamos falando de uma outra coisa, é de um querer bem, é de querer bem ao outro e estar em conexão com o outro de forma a facilitar a vida do outro, a beneficiar, a deixar mais feliz o espaço aonde o outro vive. Isso é prático, isso não é abstrato. Então, por exemplo, antes de eu estar aqui hoje, né, com esse cenário aqui todo arrumadinho, com a luz e tudo mais, o meu querido Jorge Damião estava aqui na sala, arrumando a luz para mim, testando, né? Isso é amor numa expressão ativa. Oi, Fá, linda, que saudade. Lembrando que amar é verbo transitivo direto e que requer atitude, né? O amor não pode ser um processo mental. Esse amor altruísta, esse amor incondicional, né? Ele envolve em dar e receber, mas ele envolve em se doar, né? Desapegado de termos de volta para nós uma expectativa de sermos amados por aquela pessoa. Eu me lembro de num final de ano, há muito tempo atrás, e que alguém muito querido falou para mim, olha, eu desejo que no próximo ano você seja muito amada, né? E eu fiquei pensando, eu falei, será que isso me basta? Quando eu amo a vida, as pessoas, aquilo que eu tô fazendo, eu sou infinitamente mais feliz do que quando eu sei que eu sou amada. É interessante, porque realmente é um dínamo propulsor de muita energia interior, né? de muito entusiasmo, de muito envolvimento com a vida de uma maneira muito positiva, né? Então, a inteligência afetiva é o uso desse lugar do coração sagrado, desses amores, né, mais elevados, do uso dessas faculdades afetivas enriquecidas, espiritualizadas, sublimadas, a serviço da nossa vida, aonde todas as outras inteligências, nós estamos falando da mental e da racional, né, do QI e do QE, mas existem muitas outras inteligências. Hoje existem estudos sobre a inteligência social, inteligência espiritual, né? Tem a física também, né? Nós somos muito talentosos, nós humanos. Mas é o uso dessas múltiplas inteligências a serviço do bem, do belo e do bom. Como é que a gente faz para se aproximar disso? Porque eu já sei que quando a gente se aproxima disso,
A gente tem sim a capacidade de acalmar emoções em ebulição, turbulentas. A gente tem capacidade de criar uma comunicação com a emoção que sequestrou nossa capacidade de raciocínio lógico, fazendo uma comunicação, havendo harmonia entre as partes. A melhor forma de fazer isso é através dos afetos, que eu estou chamando de afetos requintados. Nem de positivos e nem de negativos. De requintados, de elevados, de afetos espiritualizados, que nos levam a uma lucidez, a uma capacidade de termos sabedoria frente à vida. Obrigada, Jana. Espero que esteja fazendo sentido para vocês, como diria minha amiga querida Olímpia. E eu conto para vocês uma coisa que eu vivi há alguns anos atrás, foi uma experiência diferente na minha vida e na do Jorge. Ai, água é bom, né? Nós estávamos fazendo uma viagem de barco e o barco ficou ancorado, né? O navio ficou ancorado próximo a uma cidade costeira e nós descemos do barco do navio e fomos até a costa para passear na cidade e tal. Ô, linda Kátia, Rafinha, Luzia, queridas. E foi tudo muito bem nessa descida, passamos um dia maravilhoso, ensolarado, delicioso. Na hora que nós íamos voltar para o navio, não nos foi informado de que o tempo tinha mudado em alto mar e que o mar estava revolto. Não nos foi oferecido um barco seguro para voltarmos, um barco, desses barcos típicos de navio, né, que eles são... Oi, Julie! Ai, meu Deus, adoro seus bolos e seus doces, Julie! E, bem, enfim, entramos numa embarcação que eu achava que era apropriada, afinal foi o nosso navio quem enviou, e que depois que a gente entrou, que a gente viu que ela era nada apropriada. Ela tinha fendas no casco e nós estávamos na parte de baixo do barco, enfrentando ondas de 5 metros de altura, num barquinho pilotado por um jovem, né, um rapaz que devia ter uns 20 anos, com ondas de 5 metros de altura. A gente não conseguia se aproximar do navio, entrando água no navio, não tinha colete salva-vida para todo mundo. Ah, meu tio Zé, querido, amado. E as pessoas começaram a entrar em pânico, por óbvio, né? Nós estávamos todos na parte de baixo do navio, tinha só uma porta de saída estreita, e que tinha muitos bancos até chegar nessa porta. Não foi o Titanic, eu sobrevivi, Rafa, todo mundo. Mas a minha sensação que estava sentada lá na frente, longe da porta, é caramba, se isso aqui afundar eu não saio, né? E eu achei que eu ia entrar em pânico, porque as pessoas entraram em pânico e estavam gritando muito. E eu olhei, tinha umas janelas lacradas, né, fechadas, altas, e eu olhei e eu vi que nós estávamos na parte já de baixo da água, né, nós não estávamos sobre a água, como eu gostaria de estar. Foi assustador, sim. Carlos, você sabe da história. E numa fração de segundos eu pensei, eu vou morrer aqui, que morte triste, né? Dentro de um barco mal preparado, sem salva-vida para todo mundo, vai ser uma morte coletiva, éramos umas 100 pessoas dentro, num mar gelado, bravo, e eu ainda imaginei, eu ainda passou pela minha mente criativa ainda, que como o barco ia afundar e eu tava no fim do barco, né, da embarcação, que todo mundo ia ficar em cima e eu ia ficar não só sufocada pela água, mas pelas pessoas também. Vocês imaginem. E nisso eu me lembrei da minha filha, da Mariana, né? Objeto de grande amor. Pensei na Michelle, pensei na minha mãe, nas minhas irmãs, nos meus sobrinhos todos. E pensei, que dó! Eu adoro viver com eles. Eu amo tanto esse povo. Que pena! E que pena para eles, porque eles vão sofrer com uma morte minha e do Jorge nesse momento. Isso me deu força. Eu fiz uma prece. E após essa prece, onde foi uma prece não de nos salvem, eu me entrego ao que tiver que ser.
Na hora que eu voltei da prece, eu decidi que eu não ia mais olhar para as ondas e nem para todo mundo que estava gritando. E eu ia olhar só para o meu pé. E fiquei fixamente por alguns minutos, por 1 minuto talvez, respirando e olhando só para o meu pé. E aí eu fiquei forte. Forte a tal ponto que eu olhei para a pessoa mais próxima de mim que estava gritando e consegui dizer: olha no meu olho, nós não vamos morrer, nós vamos ficar bem, nós vamos sair daqui, né? E aí eu tinha remédio sublingual para vômito, né, por conta de mar, e tinha na bolsa, e fui vendo quem estava pior, fui levando o remédio para quem estava pior, fui conversando com outras pessoas, acalmando criança, pedindo pro meu marido, que estava pendurado para fora do barco, de tão mal que ele estava passando, para voltar para dentro do barco, porque ele não estava percebendo que ele ia ser levado pelas ondas. E ele, ao voltar pro barco, foi até o nosso marinheiro, né, o que estava pilotando, navegando o nosso barco, e exigiu que ele voltasse para o porto e nos tirasse daquela enrascada. E assim foi. E chegamos com a embarcação, e eu fui uma das últimas a sair, porque eu entendia que muita gente estava numa situação muito pior que a minha. Então, quando a gente analisa de fora essa situação, você pode falar: não, foi a tua mente que acalmou a tua emoção. Não, foi o meu afeto, foi o meu amor pelas pessoas, pela minha própria vida, que fez com que a minha mente fosse envolvida por amabilidade e tranquilidade, e que eu conseguisse me acalmar. E eu tinha o recurso, porque eu treino, né, meditação, eu medito há muitos anos, desde o fim da adolescência, e eu também sou rezadeira, né, quem me conhece sabe, né, o Pedrinho diria: vai afundar, pois então, né, eu sou dramática, eu falei: vou morrer, né, tio, e ali eu me acalmei o suficiente para poder estar estável, para estabilizar, auxiliar a estabilizar também outras pessoas que estavam sofrendo. Isso não faz de mim anjo, nem santa, nem nada, humana que se conhece. Eu brinco dizendo que na Terra estamos todos fazendo curso de humanidades, nós seres humanos, e não de angelitude, né? Não é requerido isso de nós. Nós precisamos extrair o melhor da nossa humanidade, e para fazermos isso, o primeiro a fazer é autoconhecer-se, e depois ter ferramentas e estratégias que te permitam sair do sequestro das emoções, ou da mente que acha que está pensando sozinha, mas está instigada por um monte de raiva, por um monte de ressentimento, por um monte de medo e angústia. E nesse momento que estamos isolados em casa ou burlando o isolamento, né, muitos de nós estão sequestrados por suas emoções, né, por sua raiva, por seu medo, pela tristeza e o desalento, né, a raiva às vezes vira nojo de todos e da situação, e a gente pode e deve sair disso para melhorar também a nossa saúde física. Eu estou escrevendo um livro sobre a inteligência afetiva, e tem um capítulo que é no final do livro, que é sobre quais são as ferramentas, né? E a primeira delas é criar um lugar seguro dentro de você. Então, esse lugar seguro você não consegue criar se você não começar a ter compaixão pelo que você sente. Sentiu raiva, sentiu medo, sentiu tristeza, não precisa agir através deles. Reconheça que está sentindo, não negue, acolha, vai passar. É uma onda, é um rastilho de pólvora. Ele é rápido, ele sossega. Se a mente ficou muito atormentada e fica pensando sem parar, né, reverberando aquilo, você precisa criar um lugar seguro para acolher a mente também, né? Nessa hora, a meditação é um recurso dos melhores, porque você se torna observador, tanto da mente quanto da emoção. E se você medita em compaixão, que é para mim hoje o melhor estilo de meditação, é o que eu mais pratico, você cria dentro de você um espaço de acolhimento do outro, mas de si mesmo também. E é um lugar que por si só, é um centro que por si só cria um sentimento de segurança interior, muito propício a que se acalmem a mente e a emoção, para que elas possam decidir juntas a próximo caminho. Na verdade, quem vai decidir é o afeto. No meu caso, eu decidi que eu ia sair da crise de medo, de terror, e que eu ia ser útil, mesmo que eu fosse morrer naquela embarcação.
porque essa é a minha escolha de vida, né? Eu queria voltar para a terra firme, né? Uma das outras formas é se estamos muito judiados pela vida, traumatizados, doentinhos, né? Ou muito doentes, como no caso de quem tá com o coronavírus e vai ter que ser internado, se permitir ser cuidado, ser amado, não brigar com isso. Porque o amor recebido, há estudos também sobre isso, tanto do Mathieu Ricard quanto de um pessoal no Canadá que estudou, fez uma pesquisa grande junto a presídios com criminosos, que o amor recebido estimula em nós o amor que sentimos por nós também. Né? Muitas pessoas são resgatadas de muito sofrimento, solidão, depressão, por também receberem amor no momento em que elas não são capazes de se amar. Conectar-se com a natureza é um outro caminho, uma observação da natureza sem julgamento e sem pressa. E de preferência, não precisa tirar foto. Você simplesmente contempla, respirando e observando. Isso estimula na gente a enxergar a grandiosidade da vida como um todo. Sabe, essa particularidade do nosso afeto ser atemporal. Né? Quando nós estamos muito angustiados, uma das coisas que eu faço, eu estou muito triste, ou muito brava, ou fiquei com medo, ou sequestrada por uma dessas emoções, é lembrar de um lugar na natureza onde eu me sinta segura, feliz, plena. É uma memória afetiva de qualidade. Isto, só de eu me lembrar desse lugar, eu já libero no meu organismo montes de hormônios de bem-estar, diminuo o estresse e sou capaz, então, de fazer com que a emoção e a mente conversem com o meu afeto e eu posso, então, fazer melhores escolhas, né? Cuidar do outro, que foi o que eu fiz no barco, né? Sair do seu próprio sofrimento e oferecer cuidado a outro alguém. Isso é o mais legal na inteligência afetiva, porque quando a gente se põe a serviço de melhorar o mundo que está ao nosso redor, ainda que seja em torno de nós, da pessoa que está sentada ao nosso lado, há um bem-estar liberado em nós que é muito bom e é duradouro, né? Tem a ver com a oxitocina, com a função do nervo vago, né? Mas ele cria uma coerência entre a mente e o coração, que são estímulos muito importantes para a saúde do nosso corpo, né? Para melhorar o sistema imunológico, né? Para secretarmos o hormônio que é o DHEA, que ajuda no processo de longevidade da vida. Nesse sentido, os trabalhos voluntários são maravilhosos, mas o trabalho em casa também, ajudando o mais velho, ajudando a criança, tendo uma palavra boa sempre para dizer para alguém querido, para quem é amável, né, para alguém que a gente gosta, para alguém que às vezes está doente, tem uma palavra de esperança, mesmo vendo a situação crítica da pessoa. Um outro caminho, que é um caminho que eu respeito muito e que eu pratico desde a adolescência, que é conectar-se à beleza da vida. Eu sou poeta, então a conexão com a música e com a beleza veio muito cedo para mim, a busca do belo, né? E o belo não é o esteticamente belo para a sociedade necessariamente, é enxergar o belo, a beleza no movimento da vida que nasce, da vida que adoece, da vida que morre, da vida que cresce, que se manifesta das mais diversas formas, né? Me conectar sempre com a beleza, isso desenvolve em mim a amorosidade, mas isso desenvolve em qualquer um. A conexão com a beleza nos leva à conexão com o sagrado, com o eterno e com a amorosidade. Outro caminho é o esporte em equipe. Veja só, agora nós não podemos praticá-lo, né? Mas ele é não o esporte de alto rendimento, mas o esporte na forma de lazer, de brincadeira, em equipe. A gente vê quão bem isso faz para crianças que estavam indo, por exemplo, para a criminalidade, ou para jovens que estavam indo para a criminalidade. A prática de um esporte coletivo, né, nos seus bairros, estimula o melhor daqueles meninos e meninas, bem como tomar parte de grupos onde você quiser, filosóficos, de arte, de música, grupos de interesse comum, né, de história da arte, de filosofia, de vinhos, né, estar em grupo com a mesma finalidade, né, positiva, óbvio, desencadeia em nós muito bem-estar, o sentido de pertencimento,
que é extremamente importante para nos sentirmos seguros. Contatar as pessoas que a gente ama muito nesses momentos de fragilidade. Não para contar o nosso problema necessariamente, às vezes só para ouvir a voz. Oi, como você tá? Tudo bem? O que tá fazendo? Às vezes só de conversar com alguém que a gente ama, que a gente respeita, que a gente quer bem, né? Melhora o nosso dia. Eu cada vez que converso com qualquer um dos meus sobrinhos, não importa a idade que eles tenham, melhora a minha vida 300%. Toda vez. É sensacional, né? Isso desde sempre. Toda vez que eu os via, eu me sentia melhor. Tamanha a energia compartilhada de afeto, né? Isso vale para as minhas filhas, para o meu marido, para minha mãe, né? Fazer algo que se goste muito. Então vai buscando da memória coisas que você fazia, que você gostava muito desde sempre. Não são coisas que você talvez transforme nem em hobbies e nem em profissão, mas são coisas que te fazem bem. Eu tenho uma lista delas, né? Escrita da poesia, bordar, hoje em dia crochetar bolsas, né? Que eu adoro fazer bolsas maravilhosas, estudar a terapia floral, ir para a natureza, né? Tomar café, quem me conhece bem, tomar café umas 5, 6 horas da tarde com um pão quentinho, né? Na minha casa sempre tem isso, né? A minha casa é famosa aqui pelos lanchinhos da tarde. Os meus sobrinhos e os amigos dos sobrinhos, meus amigos, que eram amigos, que são amigos dos meus sobrinhos, agora são meus e das minhas filhas também, às vezes se convidam para vir pro lanche da tarde aqui em casa, né? Quando eu tô em casa. Um outro recurso é a prática da meditação, e eu em especial falo da prática da meditação em compaixão. Acredito eu que a próxima live vai ser sobre a meditação em compaixão. Vai ser uma live mais curta, onde a gente pode treinar. O que vocês acham? A meditação em compaixão, essa que eu pratico. Usar essências florais, claro, é o meu recurso cotidiano para desenvolver em mim esse espaço de segurança, do sagrado, né, do cuidado, da amabilidade, do respeito, porque quanto mais eu desenvolvo por mim, melhor eu desenvolvo em sentido da sociedade, do outro, do que está do meu lado e do que está distante de mim, mas também está precisado de ajuda, né? E reconectar-me com o sagrado, através da forma que se escolhe, né? Eu escolho através das orações, de leituras, de meditação. Há pessoas que se reconectam com o sagrado através da devoção a uma causa social, através de um trabalho voluntário, através do cuidado com a natureza, dos bebês, dos animaizinhos, né? Escolham o seu caminho, né? Eu tenho uma lista de coisas que me faz bem, tenho sempre ela guardada comigo, para momentos difíceis eu me lembrar de quem eu sou através daquilo que me alegra o coração. Quando eu faço tudo isso e eu tenho essa gestão através da inteligência afetiva, que ela é dinâmica, ela vai crescendo e vai te propiciando momentos melhores, eu percebo que a gestão da minha vida, do estresse que eu vivo, né, é muito melhor. Não que eu não entre no estresse, né? Não que eu não sinta nunca mais medo, não é disso que você está falando. É que eu consigo administrar e consigo sair daquela onda mais negativa, estressora, né, de doença, mais inteira, sem traumas, né, e com capacidade de me manter colaborando com o mundo em que eu vivo. Gostaram? Eu adorei falar sobre isso nesta noite para vocês. A gente está encerrando a nossa live aqui hoje. Vamos ver se semana que vem a gente... Oi, Valéria! Vamos ver se semana que vem eu faço essa live com a meditação em compaixão, que é sempre muito boa e é muito fácil de fazer, e a mudança no nosso mundo interior é imediata. Ao praticá-la, ela não leva muito tempo e ela pode ser um recurso diário para quem gostar. E os educadores que aqui estão me ouvindo, fica o meu apelo para que criemos uma pedagogia, uma tecnologia para ensinar adultos, crianças a desenvolverem a inteligência afetiva, o autoconhecimento e a descoberta do outro,
Nós, sem as outras pessoas, a natureza, o ar que respiramos, somos só pó. Não servimos para nada. A nossa vida é na conexão. É no encontro que se faz. E quanto melhores nós formos nisto, quanto mais compaixão desenvolvermos pelo outro e pela nossa própria vida, melhor podemos servir na comunidade onde vivemos. E quando a gente faz isso, a gente transforma a vida do outro numa vida melhor. E isto afeta de volta também a nossa vida. Porque se o outro está mais feliz, o caminho por onde eu passo segue melhor, mais fluido, mais aberto. Fica aqui de sugestão para reflexão, então, nessa noite. Meus queridos todos que aqui tiveram hoje comigo, não sei se eu cumprimentei, claro que não, né? Todo mundo, mas quem... Oi, Elis! Quem eu não cumprimentei, sinta-se beijado, abraçado, porque é muito gostoso. Olha a Crisneia! Que delícia! Ai, tô vendo aqui algumas pessoas, a Claudinha. Que delícia, gente! Mini, olha só a Tainá, lindinha, Cidinha. Que delícia, Marcela. Gente, obrigada por estarem aqui comigo. Um beijo muito grande para cada um de vocês. Que vocês tenham uma noite muito boa. Já acabou, Mimi querida. E um beijo muito grande para todas vocês e até semana que vem, às 7 da noite.